Meu pai sempre foi muito correto, né? Sempre ajudou ali aquela região toda ali as comunidades mais pobres, as pessoas mais humildes. A nossa empresa cresceu no meio disso tudo. E ele sempre tentou devolver um pouco de tudo que ele conquistou ali. Meu pai teve uma época que todo ano ele fazia festa para as crianças lá, no centro de Vilar dos Teles. Naquela época conseguia você fechar o cruzamento, então eles botavam naquele cruzamento. Você teve lá há pouco tempo. Sim. O ringue do Telecat, aí levava até de boi marino, porque tinha os astros do ringue, Palhaço Carequinha, levava o Papai Noel. Ele fazia uma festa todo final de ano para as crianças disso daí. E sempre teve muita humildade. Meu pai nunca foi um cara vaidoso, querendo ostentar, nada disso. E isso ele deixou marcado lá para mim e para meus irmãos. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Pivete. Nosso bate-papo semanal onde falamos de varejo, de empreendedorismo, essa palavra que eu já decorei, mas é difícil, e de pessoas. Gente que faz acontecer. Me chamo André Pivete, sou co-hoster, outra palavra difícil, host, não, né? você é host. Eu sou host, você é co, claro, né? eu tô começando deixa ainda. Ela, menina, sou aprendiz, deixa eu sou aprendiz, ainda tô aprendendo com ele. E do meu lado, meu amorim, essa simpatia de menina. Puxa a bola tá contigo, Mel. Tudo bem, gente? É sempre um prazer estar sentado do lado dessa fera do varejo, né? Várias histórias magníficas que a gente divide aqui com o nosso convidado. E o convidado de hoje, seja muito bem-vindo, Anselmo Paiva, um cara que é referência no futebol há 20 anos, CEO da Champion Sport. Isso. Certo? Né? Ele assessora e agencia jogadores de futebol profissionais. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, André. Eu fiquei surpreso que você me falou que o primeiro podcast que você foi o nosso lá no Storycast. Não sabia. Para mim você já era velho nisso daí, pô. Nada, nunca. Foi soltinho, tava soltinho. E tava nervoso aquele dia, tá? Tava muito nervoso. Eu ia falar isso. Além de ser muito consagrado aí no mundo do futebol, o Anselmo também tem um podcast, o Storycast, né? Que já faz um trabalho super brilhante. E isso foi assim, o Storycast caiu na minha vida assim, com uma coisa, foi uma surpresa, não foi nada planejado. A gente agencia jogadores já há bastante tempo. Aliás, você é craque nisso, né? De fazer as coisas que não são planejadas, né? Porque o futebol também não é. Eu não sei jogar bola, pô. Os caras perguntam, e você joga que posição? Eu falei, fora de campo, porque eu não sei jogar bola. Mas fora de campo, pelo visto, você é muito craque, né? Porque a coisa anda bem. Porque você vai errando, vai aprendendo, né? Consertando e vai andando. Se for pegar, é a mesma coisa, você pega o primeiro episódio do Storycast, que foi com o Igor Rabelo, e você assiste e vê o atual, aí você vê a evolução. É a mesma coisa, se você for ver o primeiro negócio que eu fiz, eu não sabia nem que tinha comissão que eu poderia receber. Então vamos falar um pouquinho desse começo? O André estava me contando um pouco da história do seu pai, que tem uma história de construção muito bonita. Você pode contar um pouquinho? A gente, inclusive, foi agraciado há coisa de um mês atrás com a surpresa que a Câmara Municipal de São João nomeou uma rua com o nome dele, né? Meu pai veio para o Brasil em 1958, fugindo do serviço militar. O irmão dele já estava aqui e ele vai para Vilar dos Teles e começa a vender água. Pegando água em Petrópolis e vendendo nos bares ali. E construiu um império lá pra gente, que hoje a gente administra esse trabalho que ele fez, né? A gente tem 4 centros comerciais lá, com 181 unidades. E a história dele é essa. Ele faleceu em 2024, né? Tava bem, aí pegou uma pancreatite lá e levou o seu João. E através da venda de água... ele construiu o império. Pô, que história bonita, hein, Anselmo? E não tinha formação nenhuma. Meu pai se formou em História e Direito eu me lembro quando ele começou a fazer faculdade. Ele já era coroa, já tinha 60 anos aí.
Mas eu ouvi falar que ele se formou na Universidade da Vida, que é a universidade mais Mais importante. importante que tem, né? Porque ele era meio visionário, né? Assim, algumas coisas que ele criou. A primeira loja em Vilar dos Teles de departamento, porque antigamente você tinha uma loja conhecida em Caxias, Impecável Maré Mansa. Lembro bem. Tu lembra dela? Lembro, lógico. Então, ele fez uma cópia em Vilar dos Teles. Então, a primeira loja de departamento que teve em Vilar dos Teles, que vendia roupa, sapato. Eu lembro que eu era moleque, que a loja era embaixo e o escritório em cima, e no último andar era a nossa casa. E eu lembro que você vendia naquela época o Estop, que era uma marca de jeans, leves, tênis da Adidas, relógio Oriento, bicicleta. Eu lembro até o seguinte, que você lembra da Mobilete? Claro, Então, claro. Porra, Mobilete. Eu volta e meia roubava a Mobilete lá da loja, ia bater perna com ela, depois lavava, guardava lá, porque desligava, né, para ficar 0 quilômetro, né? E engraçado que esse presidente da Câmara Municipal de Vereadores, que é o DOCA, que fez o projeto com o nome da rua dele lá, comprou a primeira mobilete, ele ganhou de presente lá. Porra, sabe, eu comprei a minha mobilete, minha mãe me deu de presente, foi lá, eu comprei com a tua mãe lá, com o seu João, porra, lembro dele. E o que você traz do teu pai, daquela época que você acompanhou essa história toda, essa trajetória dele, Anselmo? Cara, meu pai sempre foi muito correto, né? Sempre ajudou ali aquela região toda ali as comunidades mais pobres, as pessoas mais humildes. E a nossa empresa cresceu no meio disso tudo. E ele sempre tentou devolver um pouco de tudo que ele conquistou ali. Meu pai teve uma época que todo ano ele fazia festa para as crianças lá, no centro de Vilar dos Teles. Naquela época conseguia você fechar o cruzamento, então eles botavam naquele cruzamento. Você teve lá há pouco tempo. Sim. O ringue do Telecat, aí levava até de boi marino, porque tinha os astros do ringue, Palhaço Carequinha, levava o Papai Noel. Ele fazia uma festa todo final de ano para as crianças disso daí. E sempre teve muita humildade. Meu pai nunca foi um cara vaidoso, querendo ostentar, nada disso. E isso ele deixou marcado lá para mim e para meus irmãos também, que todo mundo... Agora, ele foi um dos fundadores de Vilar dos Teles, né? Porque ele entrou em Vilar estava começando a se formar, não? Porra, não tinha nada. Não tinha nada. Eu lembro de Vilar, eu tenho 56 anos, eu lembro de Vilar dos Teles quando botaram asfalto. Quando vai assim, a minha lembrança mais antiga, eu lembro que era paralelepípedo ali. E quando botaram asfalto, que melhorou, porque ali a gente tinha 2 esquinas que é da família. A primeira é onde é hoje o Mega 1. Tá. Era ali. Do outro lado era um posto de gasolina também nosso, só que era alugado. Depois meu pai comprou. E eu lembro que isso vendendo água, né? Vendendo água. E aí ele... A gente tinha um policial que ficava ali, que é vivo até hoje, um guarda de trânsito, que era Chicão. E aí o Chicão, além de tomar conta do trânsito, ele tinha um serviço que ele fazia, que era ficar me atravessando para um lado e para o outro da rua. Eu chamava Chicão. Aí ele via, na época, o policial de trânsito usava um cap branco, pegava e atravessava para o outro lado da rua. Eu ficava lá no posto de gasolina. Aí dava, Chicão! Ele me atravessava para o outro lado, que era para vir para casa. Ele é vivo até hoje. E vivia ali andando de bicicleta para cima e para baixo. Foi ali que eu comecei a andar de carro. Eu lembro que meu pai tinha uma 608 que fazia entrega. E eu comecei a dirigir com 12, 13 anos. Né? Então, com 13, 14 anos, eu pilotava o caminhão 608 e entregar. Caramba. Tem um fato até engraçado, que ali foi a primeira loja de departamento. A primeira loja também de móveis e eletrodomésticos
foi nossa. E naquela época a gente vendia colchão, colchonete, essa coisa que era metalonita. A metalonita, hoje, é a Ortobon. E aí, passou uns anos e eu treinava jiu-jitsu ali na Rio Sport Center. Aí um dia eu estacionei meu carro, né? Meu carro era a placa de São João de Meriti. E aí veio um senhor e falou assim, ô, o que você está fazendo aqui? Eu falei, você está falando comigo? É, o que você está fazendo aqui? Vim treinar jiu-jitsu. Mas ali, ó, São João de Meriti, tá fazendo aqui. Eu falei, e? Não pode, só posso andar com o carro lá? Eu falei, não, porque eu sou de lá de perto. Eu falei, sim, sou lá de Vilar dos Teles, que não sei o quê. Eu sou de Nova Iguaçu. Ah, tá. Era o Francisco do Ortobon. Pô, seu Francisco. Seu Francisco. Amor de pessoa. Aí ele falou, eu tenho uma fábrica de colchão. Eu falei assim, o senhor é o dono da metalonita? Eu falei, sou. Então, meu pai comprava. Aí ele lembrou, a gente falou do gerente que fazia aquela região dali. Acabei ficando amigo dele, volta e meia se falava, encontrava com ele direto lá no... Ele malhou muito tempo ali. Porra, direto. Malhou muito tempo ali. É um cara com bom gosto, né? Muito bom. Muito bom gosto. Muito Da bom idade gosto. dele. Sim. Esse um aproveitou bem a vida. Esse tirava a onda lá, né? Outro dia eu passei no Village Mall, ele estava de cadeira de roda, né? Aí ele faleceu no final do ano passado. Eu não sabia. Faleceu no final do ano passado, infelizmente. É. Porque ele é uma das lendas vivas do varejo nacional. Era a maior fábrica de colchão acho que da América Latina. Do mundo. Era do Do mundo. mundo. A maior rede de franquias de colchão do mundo também. Eu fui, porque quando a gente vendia colchonete lá, uma vez eu fui lá para conversar com o gerente lá na fábrica deles, que era bem no interior, lá perto de Miguel Couto, alguma coisa assim, que foi ali que começou. Uma das últimas atualizações que eu tive com ele, de vez em quando eu encontrava com ele no downtown, o escritório dele ali, né? Ele tinha mais de 20 indústrias espalhadas pelo Brasil, frota de caminhão, atendia não sei quantos, mais de 4.000 franquias, fora as lojas de multimarcas que ele atendia pelo Brasil. É uma coisa de maluco. Agora, você falou um pouquinho sobre o seu pai, agora eu queria perguntar sobre a sua mãe. Eu tenho certeza que ela teve um papel muito importante para sustentar esse império ao longo de tantos anos. Então, minha mãe trabalha até hoje lá. Minha mãe está todo dia, eu vou a Vilar dos Teles segunda e sexta, ela vai com meus irmãos todo dia. E minha mãe que cuida da área financeira, ela que faz a cobrança. E muito ativa. Meu pai era um cara assim, muito comercial, de falar com todo mundo, mas em termos de organização, da coisa era péssimo. Ele fazendo papel de pão, e aí entra minha mãe fazendo isso aí. Então minha mãe sempre foi o braço direito dele e o esquerdo nessa área. E a minha mãe é braba pra caramba, né? Então ela Tive o prazer de tomar café com ela outro dia. Tu conheceu ela? Ela tava lá, pô. Sim, então, sim, a gente tomou café, bateu papo. E ela tá ativa, né? E eu lembro assim da minha mãe, porque lá em casa meu pai sempre foi bobão. Meu pai não esquentava a cabeça com nada, tudo era festa. E minha mãe que era rigorosa. Minha mãe falou assim, meu filho, eu não quero que tu faça isso. Por isso. Tá bom, mãe, não vou fazer. Aí fazia a segunda vez de errado. Ela falou assim, eu não já te falei pra tu não fazer, porque é errado, que eu não sei o quê. Tá bom, mãe, não vou fazer. Mas na terceira eu entrava na porrada. E eu apanhei algumas vezes. Só na ideia, né? Não, japonês, né? Mas na terceira entrava na porrada. Apanhei algumas vezes. Nenhuma delas que eu apanhei, eu tava... Fui injusto. Todas elas eu mereci. Todas você merecia. Porra. E você puxou mais qual lado da família? Do pai ou da mãe ou a mistura? Eu sou mais dois? comercial. Você é mais comercial. Eu sou mais comercial. O Vitor, que eu não sei se você chegou a conhecer, é mais o financeiro. Não, eu não conheci teu irmão. Que é o do meio. E o Fábio é a parte de construção, de obra, que é o que se formou em engenharia. Então, cada um toca uma área. E essa montagem de empresa familiar, como é que foi isso? Então, não teve nada planejado, né? Foi uma coisa que foi crescendo. Num determinado momento, a gente teve uma surpresinha, porque meu pai, guardando as devidas proporções, era assim, parecido com o Francisco. Tá. Entendeu?
Só que no nível bem mais humilde. E aí a gente soube que ele tinha uma segunda família. E forçou a gente fazer uma administração para criar uma holding, para poder administrar os imóveis. E isso, por um lado, foi bom porque a gente estava crescendo sem controle. Ele já estava pensando nisso. Por isso que aconteceu De propósito. essa história. Sim, com certeza. Velhinho era esperto. Ele, vai dar problema, para não dar problema, deixa eu ajeitar aqui o problema e depois eles descobrem qual problema eles vão ter que ajeitar. E foi mudando, né? Porque a empresa até, sei lá, 80... Porque você pegou a época do boom em Vilar dos Teles, do jeans, né? Sim. Eu lembro que Vilar dos Teles você tinha a nossa loja ali, de departamento, de roupa, o posto de gasolina, e você não tinha quase comércio nenhum. Você tinha um aviário, um açougue, e aí uma confecção que era do lado ali do nosso shopping ali, chamada Luxo Confecções. Esse cara começou a vender para feira livre, essas feiras que tem nos bairros, né? Tá. E assim, num determinado momento, começou a fazer fila. As pessoas vinham, faziam fila durante a noite para poder ser atendida no dia seguinte. Isso começou a chamar atenção. Num determinado momento, houve uma matéria com aquela jornalista Glória Maria, Sim. mostrando que aquela calça que custava X reais ali, as pessoas pegavam e vendiam na Santa Clara por 3x. Cara, aquilo houve uma explosão. Assim, num curto espaço de tempo, houve uma explosão de indústrias fabricando jeans. Pô, a gente teve uma empresa chamada Classe Jeans que tinha anúncio no horário da novela. Eu lembro bem. Essa empresa não andou. Sim. Faliu, parou, quebrou, alguma coisa assim. Em fim de ano, o engarrafamento para chegar em Vilar dos Teles começava na Dutra, de compra. Né? As pessoas, todo mundo comprando para revender, que foi um período também muito difícil da economia no Brasil. Por volta de 85, 86, foi um período bastante de desemprego alto, as pessoas compravam para revender. E isso cresceu Vilar dos Teles bastante, né? E posteriormente foram abrindo outros locais. Aí você teve a Rua da Feira, foi depois de Vilar dos Teles. Você teve a Rua Tereza, foi depois de Vilar dos Teles. Primeiro foi Vilar dos Teles. Tudo começou ali em Vilar dos Teles. Não, eu era vendedor da Duloren na época. Eu já peguei do meio pro final de Vilar. Né? Era uma loucura. Loucura. Era muita loja. Loucura, eu lembro assim, de gente. Um ponto era $200 mil para você alugar um ponto de luva que o cara pedia. Ali, perto de onde você está. $200 mil. Era muita gente. Eu lembro de uma conta, Anselma, muitos anos atrás, eu tinha um cliente meu, que eu era vendedor da Duloren, tinha um cliente meu chamado Armandinho, que eu chamava ele. Ele chegou a ter 7, 8 lojas lá em Vilar. E ele comprou um quiosque em um desses shoppings, que eu não lembro o nome, ele pagou $80 mil no quiosque. No quiosque. Isso que ele está comprando... $80 mil também, há alguns anos atrás, era mais... Não, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Teve um fato engraçado que a coisa cresceu de tal forma que foi parar na África. E aí você tinha um voo que eu não lembro qual era a cidade da África, que o voo chegava na segunda-feira, vinha ônibus com africanos para comprar ali e voltar no voo de sexta. Né? Polo. E aí teve um amigo nosso que tinha uma rede de chapeado. Ele pensou, vou fazer melhor. Não vou esperar eles virem aqui. Eu vou lá para vender lá. Aí eu falei, pô, vai lá, me diz lá como é que é, pá, que eu não sei o quê. Pivete, ele foi. Ele voltou traumatizado. Porque a região que esse pessoal vinha era uma região muito humilde, com guerra civil, com... Assim, uma coisa
Mas não roubaram ele? Não, Ah, deu não sorte. foi, não foi Deu porque sorte. ele pegou um desses caras que vinham, que traziam esses africanos, e montou um esquema, falou assim, não, eu vou lá. Então ele pegou algum material, foi lá para conhecer, que o objetivo dele era vender lá. Tá, entendi. Só para você ter ideia, eu vou para a China 2 vezes por ano. Esse movimento de africanos, até hoje, acontece exatamente dessa forma. Eles vão para a China, porque de vez em quando eu vou por Addis Abeba, né, Etiópia. Eles vão para lá com pouca coisa e voltam lotados de mercadoria, levando mercadoria para revender. É. O que eles fizeram aqueles anos atrás, aí Vila dos Teles, eles fazem até hoje, dentro da China. Ele contou, ele lembra que eu falei assim, vem cá, me conta como é que é a experiência. Ele falou assim, Anselmo, nunca mais eu vou lá. Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, então, eu fui para essa região e aí fui numa feira, uma feira livre, pá, não sei o quê. Aí eu tô andando lá na feira e aí eu falei, pô, eu quero ir no banheiro. Aí o cara, só um minuto. Aí levou assim, eu fui para trás da barraca, eu fiz num balde. Era o que tinha. Era o que tinha. E ainda teve que dar um dinheiro para fazer naquele balde. Aí depois levaram ele pro hotel. E no hotel tava ele, o cara e mais um outro cara. Aí vem um funcionário do hotel e traz um balde de água. Aquele balde de água era para eles tomarem banho. Que loucura. E aí o primeiro tomou banho. Ele falou assim, ó, eu deixei lá um pouco para você. Ele falou, ah, não é para cada um não? Não, aquele balde era pros Vai três que dividir. estavam no coisa. Caramba. Ele ficou, sei lá, 2, 3 dias sem tomar banho, porque ele falou assim, Anselmo, se eu não fosse o primeiro a tomar banho, depois eu não tomava banho não. Não, eu fui quando uma dessas minhas idas por Addis Abeba, eu fiquei na cidade. E fui para um local que chama Mercado, que é o maior mercado a céu aberto da África. Gente, é isso que você está falando. Exatamente isso que você está falando. Isso que eu tô falando aqui é para anos de 80. E eu tô falando de 2000 e alguma coisa. Isso aí. Olha onde eles Assustador, ainda... assustador. Enquanto a Assustador. China já evoluiu tanto esses Não, anos. incomparável. A China, assim, eu adoro a história da China. Se você lê a história dela e a importância que ela tem até os dias de hoje, mas desde aquela época, a China ela unificou o que ela é em termos de território e língua há mais de 2000 anos. Legal, É né? antes de Cristo. Aliás, você é um apaixonado por viagens, né? Adoro viajar. Adora, né? Me conta a respeito de como foi aquela tua viagem para a China, daquele local maravilhoso que você foi. Cara, você está falando de Zhangjiai. Isso. Zhangjiai é onde foi gravado Avatar. Ai, meu pai falou que Fui eu que indiquei pra indicou ele. pra ele ir. Um lugar super Foi. legal. E lá, assim, eu gosto muito da China, da história da China, né? Você já teve oportunidade lá na muralha da China Sim. e saber como é que funcionava. E eu fui conhecer a China em 2008, porque nós tínhamos um atleta que era o Muriqui, que atuava no Atlético Mineiro, tinha sido campeão mineiro, e aí veio uma proposta para a China. Só que o mercado da China para o futebol naquela época não existia, era péssimo. Não tinha, ninguém falava que estava indo para a China. E aí o cara que trouxe a proposta pro Atlético tentou me convencer. Ele falou, não, um negócio maneiro, China é maneiro. Eu falei, China, maneiro? É. E aí eu comecei a investigar, porque a cidade que ele estava levando o nosso atleta era Guangzhou. E eu fui procurar na internet. Quando você vai falar em Guangzhou, você vai falar da época da Guerra do Ópio. Não falava muita coisa sobre Guangzhou. A primeira coisa que você digitava no Google era falando da Guerra do Ópio que tinha sido lá, no porto dali, né? E eu não tinha informação nenhuma. Aí o cara falou, eu conversei com o atleta, ele falou, eu falei assim, na época, eu falei, Muriqui, ele ganhava, acho que era 100 mil reais. Era bastante dinheiro naquela época. Eu falei assim, olha só, financeiramente, o negócio, você está indo para lá para você ganhar 3 vezes o que tu está ganhando aqui. É dinheiro.
Agora estuda, avalia. E aí teve um fator determinante que uma pessoa, que eu não vou comentar quem é, dentro do Atlético falou assim, ó, se fosse você, eu iria. Porque é o seguinte, a gente está fechando a contratação do Diego Souza. E se o Diego Souza fechar, é ele que é o titular, não vai ser mais ser você. Isso foi a virada. E olha como isso foi importante. Eu fui com ele para lá. Eu lembro que esse grupo, que é o Evergrande, né, nos colocou num hotel que eles tinham construído na beira de um rio, que era um hotel assim no alto da montanha. Embaixo era um condomínio de casas e no final tinha um rio, né? E não tinha hóspede. A gente foi um dos primeiros, porque eles construíram, estavam fazendo teste na equipe que ia administrar o hotel. E aí a gente foi convidado a ser o primeiro almoço, logo no dia seguinte. O cara botou uma mesa e tinha um disco no meio da mesa que rodava. Maluco, ele botou uma galinha. Eles têm uma galinha que eu acho que só joga na água quente e tira as penas, que a galinha passava assim e ficava me olhando. Que a cara tava na cabeça. Conforme rodava, ela deitada assim, eu falei assim, ó, Muriqui, eu não vou comer essa porra não, cara. Muito diferente, né? Eu vou esperar, não é possível. Aqui deve ter um macarrão, né? Vou comer macarrão só, essa galinha eu não vou comer. Aí o cara arrancava a perna dela com a faca, pum, e ela rodando. E a cabeça dela ficava assim, ela rodava e passava, ela olhava, voltava. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, tu nunca foi em nenhum jantar na China com a cabeça do porco na mesa? Porco não, porque eu fui esse da galinha me traumatizou. Não cheguei a pegar o porco, não. Do porco eu já peguei. Eu já peguei cabeça de porco na mesa. Imagina, só a cabeça. Nossa, Mas só não é enfeite, né? Não vão comer. Então é como se fosse um símbolo. Entendi. Aí coloca se você não agir correto... Pode ser. E aí tem a comida, mas a cabecinha aqui. Loucura. Nossa Senhora. E aí... tudo era muito novo para mim, aquilo ali, né? Para você entender a cultura. E eu lembro, assim, a primeira vez, eu abri a janela do quarto, assim, no domingo, era segunda-feira. Ninguém para de trabalhar lá. Né? Porque aqui você abre a tua janela do teu quarto no domingo, você vê, hoje é domingo. Você consegue... A diferença do movimento, do movimento. Você consegue dizer que é domingo. E essa cidade... que é considerado como se fosse São Paulo, né? A São Paulo da China. É onde a gente vai pra feira, né? Só fui 31 vezes nessa cidade. Então, eu ia 2 vezes por ano, no período que ele ficou lá. Mas não tinha, eu acho que essa feira não existia. Quantos anos ela existe? Não existe. Naquela época, 2008? Essa, se não me engano, é a 156. São 2 por ano. Só que ela não era no mesmo local que é hoje. Mas é na mesma cidade, em Guangzhou. Porque aquilo é muito grande. Você já foi no zoológico lá? Hoje já fui. O panda, já fui. Porra, eu ficava apaixonado por panda lá. Me identificava muito, ficava deitadinho, assim, só comendo. Agora, trocando um pouquinho de assunto, você falou sobre os atletas. E eu queria saber se talentos... atletas já se perderam ao longo do caminho. E por que se perderam? Pô, é uma pergunta difícil. Mas vamos lá. Hoje em dia, você... volta e meia você recebe uma mensagem, ligação. Pô, você tem um jogador fantástico aqui. 12 anos, 13 anos. É o novo Neymar. Sempre tem um novo Neymar, né? Aliás, nasce um monte todo dia, né? Todo dia tem um novo Neymar. Principalmente papai e mãe. Hoje o mercado, o futebol, primeiro é a parte física. O jogador tem que ter, fisicamente ele tem que ser muito bom. E virou uma coisa que é o seguinte, o garoto hoje de 12, 13 anos, ele não quer ser engenheiro, ele não quer ser médico, ele não quer ser empresário, ele quer ser jogador de futebol, porque é o cara que tem curtida pra caramba, né? É o artista, Isso aí. Então, eu vejo assim muita pressão da própria família em cima de uma criança para que se torne a solução dos problemas dele. Vejo isso acontecer, infelizmente, muito.
Mas, vamos lá, eu acho que hoje, a parte de você ser um atleta de alto rendimento, você tem que ter uma carga genética. Eu conheço raríssimos casos da pessoa que é jogador de futebol que o pai não tenha, também foi. Não quer dizer que o pai tenha sido... Grande. Não. Mas que o pai... Tem o porte... tem essa carga genética da qualidade. Hoje eu acho que está mais difícil. Você vê... Antigamente, você conversa com antigos jogadores, né? Edmundo, por exemplo, eu lembro que a gente entrevistou o Pedrinho, que é presidente do Vasco. Ele jogava bola no interior, na zona norte aqui, na rua de Paralelepípedo. Tu já jogou bola na rua de Paralelepípedo? Eu, por acaso, já, né? Mas... Como é que tu domina a bola? Na rua de Paralelepípedo, toda quadradinha, entendeu? Ou jogava em chão. Hoje em dia, não. E isso ajudou muito o Pedrinho para ele ter um skill, né? Sim. A habilidade, a qualidade. Hoje em dia, as crianças jogam onde? Tudo grama sintática. Então, vamos lá. Primeiro, porte físico, parte física. E o segundo, você tem que ter determinação e muita dedicação. Você tem que fazer mais do que os outros estão fazendo. Não é só o cara ir treinar e, vou treinar lá na escolinha. Não, você tem que treinar na escolinha, depois você tem que treinar a parte. Para quê? Enquanto teus amigos estão descansando, você está treinando. E aí você tem uma situação que, para mim, é a parte mais difícil da carreira de um jogador de futebol. É quando ele passa do júnior para o profissional. Como a gente trabalha com a parte física, você, quando está na equipe de júnior, você está jogando com jogadores com a diferença de até 2 anos de idade, né? E aí, quando você passa para o profissional, a tua equipe tem jogadores com até 10 anos de diferença. E 10 anos de experiência, não só jogando, mas físico, é muito grande. E esse é o momento que eu acho que muitos jogadores se perdem. Por quê? É um novo começo, né? Tudo que aconteceu até aqui... Tudo que ele construiu até o sub-20 não vale mais nada no profissional. Ele deixa de ser referência para ser mais um. Exatamente. E aí é aquela situação. Você já viu o leão que fica em cativeiro? Tá ali com o bifinho todo dia da coisa, ele perde o hábito de caçar. Desaprende a caçar. Desaprende. E aí quando ele vai pro profissional, ele desaprendeu, porque ele não estava caçando no júnior. Ele era Sim. Tava na a zona de referência. conforto, Era a referência da base. Estava na zona de conforto. É isso aí. E aí ele vai. Esse é um problema. O segundo problema é o seguinte: ele quer se sentir pertencente àquele grupo, né? Então ele quer ser igual aos caras dali. Só que ele não construiu nada ainda, né? Exatamente. E aí ele quer o carro dos caras, ele quer o status dos caras, mas ele não quer correr atrás para fazer que nem os caras fizeram para chegar onde chegaram. Exatamente. Se perde, muitos deles se perdem ali. E aí é onde entra a sua orientação, né? Os seus ensinamentos. Poxa, assessorando, né? Fazendo a gente orienta, mas a maioria dos jogadores eu perco o domínio nessa fase. Por quê? Até o júnior, ele sempre me pergunta Anselmo, o que você acha? Pô, quando ele vai pro profissional, que ele tem aquele ambiente que os ídolos dele estão ali, os ídolos passam a ser a referência dele. Então, quando ele tem uma dúvida, ele pergunta os caras. Eu vou completar, porque na verdade eu conheci o Anselmo porque eu tinha aberto uma empresa de futebol, né? E eu entrei cheio de sonho de mudar a cabeça dos garotos, e eu quebrei a cara porque eu percebi que o Mobral faliu. Você não muda ninguém se a pessoa não quiser mudar. Essa é a grande verdade. Você vê os atletas que tinham base familiar, são os atletas que hoje em dia estão chegando. Os atletas que tinham essa cabeça que você falou de treinar mais, de se entregar mais, são os que estão chegando. Agora, eu vi um monte de craques que se diziam craques, né? Que muita gente do meio se dizia craque, que não chegou a lugar nenhum. Por quê? Porque perde para eles mesmos. É impressionante. E outra coisa, o ambiente, né? Você pega o ambiente que a família aposta uma vida inteira
no atleta. Aí daqui a pouco o agente de futebol, ele parece que ele vive, se o garoto está jogando, é mérito dele, se ele deixou de jogar, o problema é do agente. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, Não, você me tá corrige. falando. Né? E aí, quando esse garoto não joga, vem a família de pau em cima de você, achando que você é responsável por aquilo, falando que ali tem esquema, que tem panela, que tem... Cara, e ninguém bota o garoto para trabalhar. Eu tô, pelo menos, o que eu vivi no futebol, eu vi muito isso. Né? E eu falava assim, cara, que ambiente, fora ambiente de clube de futebol que eu gostei, o ambiente de alguns empresários que eu conheci, eu gostei. Você, por exemplo, é uma das poucas exceções que a gente manteve amizade e uma das referências que eu tive no esporte, no futebol, mas muita gente que trabalha a cabeça do garoto de uma maneira muito ruim, ao invés, pensando, óbvio, que está botando ele para cima, mas está botando para baixo o tempo todo. Quando você entrou na bola, a gente tive uma boa imagem sua, né, da história. Eu conversei com o pai dela. Eu falei, ó, a gente foi jantar no Fratelli, bati um papo com ele, falei, ó, funciona assim, 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 assim. Ele está entrando, tá? Eu acho que ele está empolgado, porque você tem uma visão empreendedora da tua atividade, que você erra, acerta, mas se você compra X, você vai vender por 2X. Ah, não conseguiu vender por 2X, tu vai vender por 1,5x. E ali o resultado aparece. No futebol não tem como tu fazer isso. Impossível. É impossível. Impossível. Você fala assim, pô, esse jogador vai virar. Tem um montão de coisa que acontece no meio do caminho que muda isso. E às vezes aquele que você achava que ia virar, não vira, porque se perde por causa desses pontos aí. E fora isso, você ainda tem coisas que, por exemplo, tem lesão. Né? Eu tive um atleta que, quando ele estava passando por júnior para o profissional, rompeu o cruzado. Ferrou. Ele tem que começar tudo de novo. São 1 ano parado. E o contrato do agente também é um contrato extremamente frágil, né? Então, André, eu fui... eu faço parte da BAF, que é a Associação Brasileira de Agentes de Futebol. E nessa nova eleição que teve ano passado, que é o Jorge o presidente, agora eu sou vice-presidente da BAF. A gente estive conversando junto com o presidente, a nossa atividade é muito frágil, o contrato que a gente tem. Por quê? É um pouco até do nosso país, né? O nosso país é muito leniente com relação às leis. Né? Tanto que a gente vive um momento bastante crítico com relação à violência. E aonde está a punição? Não tem punição. Sim. E a mesma coisa acontece na área. Então, você fica um mercado muito promíscuo, sem a tua garantia do que você está prestando, de você ter o contrato cumprido, porque não acontece isso. Você investe num atleta, porque por lei, você só pode investir e você só pode representar um atleta a partir dos 16 anos, desde que ele tenha contrato profissional. Mas na prática, esquece. Eles estão pegando o jogador com 11 anos, 10 anos. E aí você começa a ajudar financeiramente, você entende que é o quê? Uma cesta básica, chuteira, vitamina. Quem dera, né? Mas a realidade não é essa. A realidade é que o pai dessa criança aqui, que eu vou falar criança, ele deixa de trabalhar para ficar acompanhando o treino do pai. Então você tem que sustentar o garoto e o pai. Entendeu? E completando o que você está falando, e fica na arquibancada tomando bote de um monte de pessoas que trabalham com a gente. Isso aí. Né? E é o tempo todo isso. É tudo peixe-piloto que fica nas costas do tubarão ali, tentando roubar jogador de um para levar para outro. E aí dá dinheiro pro pai. Assim, existe, não são todos. Mas o que tem de cafetão, vou falar cafetão, dos próprios filhos, não dá no gibi. Infelizmente é a grande maioria. Loucura. A gente fala aqui muito, Anselmo, sobre pessoas, né? Ensinamentos sobre pessoas. Acho que você tem muitos ensinamentos para dividir com a gente dentro desse meio de ego, de vaidade. O que você aprendeu ao longo desses anos? Poxa, vamos lá. Eu vivo numa atividade, né, que você trabalha com jovens,
que o nível, a formação é muito baixa, né? Você trabalhou com jogadores, você viu isso daí, né? E você tem que ter muito cuidado quando você vai prestar um serviço para eles, porque o que para você é fácil de você entender, para eles não é da mesma forma. Então você tem que ter um cuidado de orientar, de mostrar, como você, e sempre com humildade, entender que para eles não é tão fácil. Entendeu? O que você tira com uma certa facilidade, sabendo o caminho, para eles. E a gente vai se adaptando a isso daí. Mas eu tenho minha cabeça tranquila. Eu já errei. Eu já tive alguns erros que aconteceu ao longo desses 25 anos que eu trabalho como agente. Esses erros eu não repeti, né? Porque eu me arrependo bastante. Tem 2 erros brabos que eu cometi. Quer comentar ou... Não, um deles foi que... Eu só não vou falar o nome do atleta. A gente teve um jogador que na hora de fazer a operação, a minha função é defender os interesses do jogador. E não defender os interesses do clube, porque quem me paga é o jogador. E tinha um dirigente que era muito famoso, muito forte, entendeu? Com uma presença. E eu me deixei levar por ele, entendeu? Entendi. E eu errei, porque eu não poderia ter me deixado. O cara era muito envolvente, entendeu? E quando eu fui ver, eu me ferrei e prejudiquei o jogador. Prejudiquei o jogador que eu poderia conseguir algo melhor para ele e não consegui. Fiz o que o dirigente. Ele não me deu dinheiro, não foi nada disso. Não, Entendeu? agora deixa eu te fazer uma pergunta saindo um pouco do futebol. Uhum. E essa paixão por livros? Vamos lá. Eu sempre fui um péssimo aluno. Eu fui aluno. Você lembra que eu te falei que minha mãe me batia às vezes? Então, se eu não passasse de ano, entrava na porrada. Então, por isso que eu estudava. Bom motivo. Entendeu? Ela explicava, você tem que passar de ano, que isso é o teu trabalho. E aí, em 2004, eu me divorcio. E esse momento do meu divórcio, meus filhos eram pequenos, foi bastante difícil para mim. E o local que eu encontrei, a saída, né? Porque eu acho que assim, o divórcio, quando eu não me divorciei porque eu tinha ninguém, não. Eu me divorciei porque o amor acabou e não tava legal. Você tem que refazer todas as suas amizades, né? Porque as suas amizades até o casamento era só com pessoas que são casadas. No mesmo ciclo. E aí eu falei assim, caramba, e agora? Eu fiquei em casa, sei lá, uns 2, 3 meses sem sair de casa, que eu tô falando final de semana, né? Saía para trabalho. E aí um dia entrei numa livraria e vi um livro, peguei, que era de programação de neurolinguística. PNL, sim. PNL. E, cara, eu comecei a ler e aquele livro me ajudou de uma forma assim assustadora para me superar tudo que eu estava passando. E aí, como eu não tinha coisa, eu comecei a pegar o hábito da leitura, né? Tá sempre com um livro lendo. Isso em 2004, né? De lá para cá, eu há pouco tempo até postei, eu li 600 livros. E eu peguei o hábito e assim, tem aumentado, né? Em média, eu leio 60 a 60. Esse ano passado eu li 63. Mas teve anos que eu já li 70 livros. Legal. E quais são os... Vamos lá, 3 dicas de livros bons que mudaram aí. Vamos lá. Eu vou falar um que mudou. Um de PNL que eu não sei, eu perdi esse livro. Tá. Me pegaram emprestado. Né? Tanto que hoje, se você pedir livro emprestado, eu bloqueio. Gente. Não me pede livro emprestado, não. Eu te dou o livro, mas o meu, que eu vou rabiscando, eu vou anotando. Vamos lá. Para negócios, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. É um livro
fantástico, prático, para você colocar na sua vida hábitos que vão te ajudar muito. Como fazer amigos e influenciar pessoas, mais Maravilhoso. esperto que o diabo. Isso são vamos falar de negócios. Tá. Mas eu gosto de ler, hoje eu leio pouco de negócios. Já li muito de negócios. Hoje eu gosto de ler biografias, de história, um pouco de política e de saúde. Então, vou falar de biografia. Uma das que eu mais gostei é do Marechal Rondon. É? É. Legal. E eu li uma agora, esse ano. O primeiro livro que eu li esse ano é uma biografia que eu, assim, fiquei encantado com a história do Nilo Peçanha. Que eu não Tinha a sabia. menor ideia, né? Quem é Nilo Peçanha? Você sabe quem é Nilo Peçanha? Nilo Peçanha foi o primeiro presidente negro do Brasil. E sabe de onde ele era? De Campos, no Rio de Janeiro. E ele foi senador, foi deputado, ele foi governador do Rio. E aí você pega o período que ele foi e a mentalidade dele, isso a gente está falando em 1904, 1905. Ele, quando pegou o Rio de Janeiro estava devendo 4, 5 meses de salário dos servidores. Ele saneou o Rio de Janeiro, ele diminuiu o salário dele, ele diminuiu o número de deputados na Assembleia, naquela época, diminuiu o número de servidores públicos, ele saneou o Estado. E ele incentivou o comércio e a indústria, barateando o preço do frete, criando um mecanismo para incentivar a indústria naquela época. Isso foi em 1904, é o que a gente está precisando hoje. E falou assim, gente, eu nunca escutei falar no Nilo Peçanha na escola. Tu já ouviu falar no Luiz Gama? Nunca. Nunca. Luiz Gama foi um cara que foi escravo, o pai dele a mãe dele era negra. Ele foi escravo porque o pai dele vendeu ele, trocou ele por dívida de jogo. Cara. Ele nasceu livre. Ele nasceu livre, porque o pai dele era branco, a mãe dele era mulata, só que o pai dele, apostando, perdeu, deu ele para a coisa. O resumo da ópera, ele virou escravo, veio para o Rio de Janeiro, conseguiu mostrar que ele era livre, ele foi um dos caras que mais conseguiu a liberação de escravos. Entendeu? Luiz Gama. A gente não aprende isso na escola. É isso que os livros fazem na vida da gente. Porque a gente deveria aprender isso, né? Na escola. Você deveria conhecer grandes nomes como esse do Marechal Rondon. Não, e se você pegar o Brasil, por exemplo, o Brasil tem um hábito de leitura que não chega a 3 livros por ano. Enquanto tem alguns países que vão a mais de 35. Só para você ver a diferença cultural que isso faz. Porque o ensino hoje está muito fácil, né? O conhecimento está... A acessibilidade do conhecimento, né? Está na tua mão. Verdade. E Porque na nossa época, lá atrás, você só podia estudar. Hoje em dia você tem acesso através de podcast, você tem acesso através de internet, você ouve as coisas com facilidade, você aprende. Eu leio muito, assim, hoje a minha leitura é mais rápida do que antes, porque é o seguinte, eu normalmente leio antes de dormir, leio o livro físico, né? Por exemplo, eu vim para cá, eu estou lendo um livro, aí eu tenho um aplicativo que eu tiro a foto das páginas, enquanto eu estou vindo para cá, eu estou escutando o livro. Ah, ele transcreve, que legal. Né? E aí ele, por exemplo, parei, eu até anotei, tem 2 páginas que eu anotei, eu anoto enquanto estou escutando, aí chego em casa, vou ler de novo aquela página e marco. Então, com isso, eu normalmente, quando eu vou para Vilar dos Teles, eu escuto 40 páginas na ida e 40 páginas na volta. Então, porque é 1h10. Meio livro já foi. Meio livro já foi. Entendeu? E ouvir podcast, você tem hábitos? Muito, muito. Eu escuto muito o Flow, Inteligência Limitada.
E tinha, porque isso aí, antes desses dois aí, eu via o resumo cast Resumo cast. De livro. de livro, né? E aí a gente pegou. Foi daí que veio o Storycast. Ah, legal. Eles estão gravando com IA agora. Tem alguns episódios com IA. Depois que a gente começou a fazer o podcast, diminuiu, né? Porque eu fico preso, quando publica o nosso coisa, eu escuto de novo, até para falar, fazer esse corte aqui, no minuto tal. Pá. Então eu diminuí bastante, mas antigamente eu assistia, sei lá, uns 3 a 4 podcasts por semana. Porque era o período que eu ia para Vilar dos Teles e ia escutando podcast, voltava escutando podcast. Eu vou te falar Agora eu que estou escutando o livro. eu acho que eu escuto um por dia. Porque essa história de eu sair de manhã para correr, eu corro de manhã e ando. Né? Então eu corro 35, 40 minutos e ando o restante do tempo para chegar em casa. Dá 1h05, 1h10 todo dia. É um podcast. É um episódio. E tem episódio que eu gosto que eu acabo ouvindo de novo. Né? Tem episódio que eu, peraí, gostei disso aqui. Acabo ouvindo 2 vezes o mesmo episódio. E tu sabe que escutar, você absorve mais do que ler. Não sabia. Mas eu leio voz alta, tá? Aí é diferente. Eu leio voz alta. E a melhor maneira de você absorver é você ensinando. Entendeu? Legal, né? Você tem uma margem, eu acho que é 15% ou 20% você lendo, escutando é 30% e ensinando é 60%, 70%. Pô, bacana isso. E agora, a gente falou sobre pessoas, sobre ensinamento, sobre empreendedorismo, e agora eu queria te perguntar a respeito de propósito. Né? Você já tem uma carreira consolidada, mas você continua ativo e sempre buscando mais. O que te mantém hoje vivo e ativo? Que me mantém vivo e ativo. Que te move? Que me move. Boa, né? Você vê que essa menina é estudada. Mas é porque eu tô aqui aprendendo, mas eu tô aprendendo aqui. Filha de quem é? A gente estava falando, né, que todo episódio é um livro novo que a gente aprende, é uma história nova que a gente aprende. E sentar ao lado de feras é enriquecedor. A minha grande preocupação hoje é manter o legado do meu pai. Manter o que ele deixou pra gente. Não é nem assim, vou duplicar, não tenho essa ambição disso não, porque é muito difícil a realidade que a gente tem hoje, né? Então a primeira coisa é aquilo dali, manter. Segunda coisa, viajar. Se você me pensar, eu trabalho, desde que eu li o livro do 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, eu faço todo ano o meu planejamento das coisas que eu quero, que eu tenho que conquistar no decorrer do ano. Então eu faço do ano e vou fazendo mês a mês. Então todo mês eu faço um balanço. Peraí, eu preciso fazer tal coisa, consegui, não consegui, por que eu não consegui? Todo dia 31 eu faço isso. Ótimo isso, hein? Né? Faço do ano, que é o meu propósito daquele ano. E divide isso por meta mensal. Exatamente. E aí bati, não bati, por que eu não bati? Pô, bati legal, passa. E aí eu tenho ali as metas pela empresa, pela Champion, eu tenho a meta lá da empresa da Daire, que é a que cuida dos imóveis, eu tenho minhas metas pessoais, né? E viagem. Entra no planejamento, tem que entrar no planejamento. Entendeu? Né? Agora, assim, eu quero ser feliz. Eu sou feliz com o que eu tenho. Assim, eu tenho uma gratidão por tudo que eu tenho. Claro que a minha vida foi facilitada muito por causa das conquistas que meu pai fez. Né? Eu não tenho uma história como a do André, que se reinventou. Né? O André fez a história dele. Eu já peguei uma história... mas eu quero te colocar aqui o seguinte, né? Que se o teu pai tivesse feito a história que ele fez e não tivesse transferido para vocês muito do que ele transferiu e a tua mãe transfere, sim, vocês com certeza seriam só herdeiros, estariam queimando muita coisa e não teriam a cabeça que vocês têm. Lá não tem herdeiro. É isso. Porque você, infelizmente, você vê muito disso, né? Tem um ditado árabe que eu não sei... que é assim, tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fracos. E tempos fracos fazem homens fracos. Não, vai, repete, aí, vai do início. Tempos difíceis fazem homens fortes
Homens fortes fazem tempos bons fazem homens fracos. E eu tenho certeza que você transfere isso para os seus filhos, né? Afinal, você é Sim. pai de 2 filhos. Eu, assim, meus filhos, eles têm 2 pais, né? Porque eu, quando me divorciei, a minha ex-esposa casou de novo, casou com uma pessoa muito boa, entendeu? E eu tive sorte porque normalmente numa relação, assim, quando você se divorcia, eu nunca briguei com a minha ex-mulher. E eu tenho uma relação boa com ela e com o marido dela, que me contribuiu muito na formação dos meus filhos. Então, meus filhos... Você conheceu os 2. Inclusive, um é teu vizinho lá agora, né? Exatamente. Kelvin. E eu sou feliz com isso também. Tenho muita gratidão. Todos eles têm saúde, estão bem encaminhados. Não, e essa relação do ex-marido com a ex-esposa e a relação com o marido atual, isso é muito boa para a construção das pessoas. Né? Então, isso também ajuda no dia a dia deles. Ele tem 2 pais. Eu falei assim, quem pode chamar de pai? Ele chama de pai os 2. Legal. Os 2. Aí, pô, mas tu não se incomoda? Eu falei, eu não, tô preocupado não. Porra, meu filho não tá feliz? Acabou. O cara não tá contribuindo com ele? Contribuindo com ensinamento, com educação, com carinho? Vou ficar preocupado que tá com 2. Agora, você é uma pessoa, Anselmo, que apesar dessa casca de durão, né? Tem casca? Tem. O pessoal fala por aí que tu tem. Essa casca de durão. Não, porra. Mas tu é um cara que abraça os outros, amigo de amigo, ajuda muita gente. Cara, isso é muito bacana de saber. Obrigado. Continua guardando para você, mas isso é muito legal, sabe? De ver uma pessoa que por trás, pelos bastidores, faz tanta coisa boa pros outros. Obrigado. Mas as pessoas reconhecem. Eu não faço esperando reconhecimento, não. Mas é importante. Porque assim... A gente nunca faz esperando, né? Mas você saber que existe uma palavra chamada gratidão por trás disso... Gratidão tem. Tenho bastante gratidão pelas coisas. Eu sou ateu. Agnóstico. Vamos falar assim, porque ateu as pessoas ficam... sou agnóstico. Mas eu acredito muito na energia do que você passa. Se você passa coisas boas... automaticamente você vai receber isso daí. Então você tem a lei das escolhas e consequências. Eu sempre, quando estou num momento difícil, eu sei que ele vai passar, porque isso é cíclico na vida. Todo mundo vai passar por momentos difíceis. Mas quando você tem a consciência que tu não está sacaneando ninguém, que tu não está fazendo nada de errado, você sabe que aquilo dali vai passar. Então sempre fico me vigiando. Você Anselmo, isso aqui... Não, esquece. Estou em paz. Estou em paz. Eu estou em paz esse tempo todo. Não tenho estresse com relação a isso. Bacana. Incrível. Você quer perguntar mais alguma coisa, André? Fica à vontade, dona Posso. Agora eu queria, Anselmo, te pedir... A gente acredita que nada é impossível. Nada. Tá? Pensando nisso, com isso em mente... Mudou a capa, né? Mais bonitinha. Pensando nisso, queria que você deixasse uma mensagem para tocar no coração de todo mundo que está te ouvindo. Ai, meu Deus. Fazer o bem sem olhar quem. Entendeu? Faça o bem, plante a sementinha ali que vai... É isso, tá vendo? Incrível. Fazendo bem sem olhar quem. Incrível esse episódio, de verdade. Obrigado. Muitos ensinamentos maravilhosos para além de futebol. É isso aí. Não, E teu pai gostou, você pulou, teu pai gostou do local que eu indiquei para ele visitar? Amou, os vídeos incríveis. Meu pai e o Claudinho. Eu quero ir Você lá. não foi lá? Tô doida pra ir lá, ainda não fui. A gente tem que marcar uma dessas nossas viagens para a China para conhecer esse lugar. Porque eu Sim. sozinho também não vou. Não falo inglês, esquece. Eu tenho que ir com alguém que fala. Né? Você não foi ainda, Mas lá, então. lá você não fala inglês não, filho. Não, mas pô, tem que dar uma. Tem Tem que que dar dar Lá uma é agendada. mimiquês, porque nem Lá eles falam. lá você não vai. Você tá no interior da China. É lá no centrão, no norte, É lá pra lá cima. no centro mesmo. Isso- Você tem que... É tudo no aplicativo. Você tem que escrever em chinês Traduzir. e mostrar pro cara. Mas é um lugar... E tu sabe que eu encontrei brasileiros lá. Brasileiro dá em todo lugar do Não, mundo mesmo, porque né? assim, uma coisa maneira. Lá você tem o parque é gigantesco. E eu não conheci o parque todo. Eu só fui em 3 portas de entrada. Faltou uma, que é de uma gruta, que eu não fui. E aí eu parei, assim, lá é difícil comer, né? Porque comida chinesa. Então a gente sempre procura onde tem pizza, né? E aí quando a gente para numa pizzaria,
para comer, que eu levei meus filhos. Foi uma viagem que eu quis fazer assim, né, com meus filhos. Aí eu fui à Tailândia, fui à China, Japão e Dubai. E a gente está parado assim, aí entra 2 rapazes, esses aí não são chineses, né? Você vê que são ocidentais. Aí ele escutando, fala português? Fala, brasileiro? Ah, eu sou brasileiro também, que não sei o quê. Eles eram artistas do show existia um parque lá e tinha um show de moto, que os caras pulavam 4, 5 carros. Que agora, esses caras que eu conheci lá, estão no Beto Carreiro, que tem um show lá do Hot Wheels. Legal, assim. super legal esse show. Então, Adoro Beto Carreiro. Aí ele falou, pô, você vai amanhã com a gente. Eu fui, trouxe a gente de moto, viemos andando de moto. Que barato. Coisas que só a viagem proporciona. Né? E você falou do Japão, você gostou do Japão? Eu amo o Japão. Pra onde você foi no Japão? Assim, o futebol, eu conheço hoje 41 países. E vamos botar aí, metade foi o futebol que me levou. Então, a primeira negociação internacional que eu fiz, eu vendi o Magrão, atacante. Tá? Do Botafogo pro Gambosaka. E aí eu fui conhecer o Japão sem falar inglês. E é uma coisa assim alucinante. Eu adoro o Japão. Também adorei. Porque, não pela história, né? E lá tudo funciona. E os caras são muito educados. incrível, né? Limpo, é organizado. Você não pode nem eu falar amei alto. o Japão. Não também. pode. Pode falar alto. Cara, a gente... Metrô, você faz na escada rolante, tem que ficar na direita. Tudo organizado. Não, e Tem outra que coisa. funciona, as regras são seguidas, Não, e aí você para e você pensa assim, porque eu sempre gosto de conversar com alguém de lá para entender. Vem cá, por que isso? Eu fui para o Japão em 2002, a primeira vez. E aí eu lembro que em 2002 você já tinha GPS no carro lá, porque o carro que deram pro Magrão já tinha, porque as ruas lá não tem placa, né? Então o cara botava treinar em tal lugar. E eu vou contar um negócio maneiro aqui. Treinar em tal lugar. Aí tu apertava e te levava pro treino, trazia. E eles são muito receptivos, muito acolhedores. Eu não consigo associar o que eu conheci do Japão quando você fala dos japoneses da Segunda Guerra. Porque acho que mudou. Educados. Não são as mesmas pessoas. E em 2002 eu falei, vem cá, por que aquele senhor ali está com máscara aqui? Porque ele está resfriado. A gente vai conhecer máscara aqui. Mas lá no Japão é normal. Se você está resfriado, para você não contaminar os outros, você... Respeita as pessoas. Você respeita o próximo. Você não via papel no chão. Isso em grande centro, em Tóquio, você não via. Reciclagem, tudo. A gente conheceu um amigo do meu pai que mora lá, acho que você conhece ele também, que ele diz que para ele jogar a casca do ovo no lixo, ele tem que lavar a casca do ovo e tudo é extremamente separado e reciclado. Né? É assim, legal. você pode ir para qualquer lugar, mas você tem que ir no Japão. Fantástico. Para conhecer. E quando eu levei o Magrão para lá, foi o Magrão e foi o Marcelinho Carioca, né? E aí o pessoal da comunidade brasileira soube que estavam chegando 2 brasileiros em Osaka, foi lá, convidou ele para ir na igreja, na igreja só de brasileiros lá. Aí o Magrão falou assim, pô, Sam, vamos lá no culto. Eu falei, tá, vamos lá no culto, vamos. Aí assisti o culto lá deles. Quando terminou o culto, o pastor falou assim, então, quem é a primeira vez que vem ao culto? Aí o Magrão levantou, e aí, tudo bem? Fala o teu nome. Meu nome é Juliano, eu sou jogador de futebol, estou vindo jogar aqui no Coisa. Você gostou do culto? Gostei, adorei, pastor, muito obrigado. Tá feliz, tá mais leve? Tô. Aí o Magrão, levanta, assim, a mão. O senhor, tudo bem, qual o teu nome? Eu falei, Anselmo de Barros, pai, pá. Tá feliz? Tô, gostou do culto? Amei o culto, tá bom. Mentira. Aí, terminou, veio um mulato grandão. E aí, carioca, tudo bem contigo? Eu falei, tudo. Tu é do Rio de Janeiro? Eu falei, sou do Rio. E você? Eu falei, eu também sou do Rio.
Você é da onde? Eu falei, eu sou da Barra lá, moro na Barra. Eu falei, e você? Da onde é? Vai conhecer não. Duvido que tu conheça. Eu falei, fala aí, cara. Não vai conhecer. Eu falei, fala aí. Sou de Vilar do Teles. Vilar do Teles? O que tu tá fazendo aqui, caralho? O que você tá fazendo aqui, rapaz? Eu falei assim, então, esse cara, ele estudava em escola pública, em Vilar dos Teles, ali, coisa. E ele, quando foi fazer, ele sabia que a única maneira dele sair da situação era através do estudo. Quando ele foi fazer a prova para a universidade, para a faculdade, para passar no vestibular, ele viu que se ele botasse opção lá de japonês, né, Era mais fácil ele passar. Resumo, ele passou em segundo lugar. Incrível. E aí, quando ele passa em segundo lugar para a Universidade Federal, naquele ano a Universidade Federal fez um acordo com a Universidade de Kyoto, no Japão, e chamou o primeiro lugar, que era uma mulher, para ir estudar na Universidade de Kyoto. A mulher não quis ir. Ah, se você não quis ir, vamos para o segundo lugar. Ele foi para a Universidade de Kyoto. Ele estudou lá, se formou lá e passou a ser professor Que barato. na Sensacional. universidade. Eu fico triste porque eu perdi o contato. Naquela época não tinha telefone, essas coisas. Eu perdi o contato. Porque quando eu voltei, eu falei para o prefeito na época, porque era um cara que teria que mostrar para as crianças da minha cidade lá que tem saída através do estudo. Verdade. Entendeu? Isso, Bom, gente. senhoras e senhores, infelizmente eu ficaria aqui mais 5 dias conversando com essa lenda, né? Mas Obrigado. a gente tem que encerrar aqui o nosso Café com Muito Pivete, obrigado meu pelo amigo. convite. Uma honra estar com você. Muito obrigado. meu Valeu. parceiro. Obrigada por todos Pô. os ensinamentos. Foi Obrigado. incrível, uma aula, um livro. Valeu. E ó, pra gente finalizar, pode divulgar suas redes sociais. Anselmo Paiva Vida Mansa. Vida mansa. Se isso pergunta mesmo. Vida Mansa é porque eu esqueço o nome das pessoas. Né? Eu chamo todo mundo de Vida Mansa. Meu E, ó, André Pivete Oficial. André.Pivete Oficial. É, Agora tá fácil. André.pivete e Mel Amorim. E ó, acesse o Spotify, que estamos disponíveis lá também, Café com Pivete, e no YouTube. Se inscreve e dá aquele joinha. Obrigada. Valeu, galera. Beijo.